Graça e a paz de Jesus, povo de Deus, alegria compartilhar a mensagem, a palavra do Senhor com vocês nessa noite, em sequência da série sequencial expositiva que eu iniciei há 2 domingos atrás no livro de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, ainda no capítulo 1. Hoje nós leremos dos versos 13 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13, diz assim a palavra de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus Pai, esta é a tua palavra. E a minha oração é que mente e coração nessa noite sejam capturados, iluminados pela tua palavra, para que possamos sair daqui transformados verdadeiramente, não por um modismo, não por uma filosofia qualquer de vida, mas pelo Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Era noite em New Haven, e um jovem de apenas 18 anos se inclinava sobre sua pequena escrivaninha de madeira. À sua frente, uma vela tremeluzia, iluminando as páginas em branco de um caderno. O jovem se chamava Jonathan Edwards. Enquanto o silêncio dominava o quarto, Edwards refletia sobre a brevidade da vida e a eternidade diante de Deus. Seus contemporâneos buscavam fama, riqueza ou prazeres, mas ele sabia que havia algo maior em jogo, a santidade da sua vida diante do Senhor. Então, com a pena firme, começou a escrever o que se tornariam conhecidas como as suas resoluções, compromissos pessoais de viver inteiramente para a glória de Deus. Cada linha era uma oração em forma de promessa, um chamado à disciplina espiritual, um lembrete de que a vida deveria ser uma vida santa. Então, entre as suas palavras, ele registrou: resolvo viver de tal modo, em tudo que eu faço, como se ninguém fosse tão santo quanto eu espero ser, e como se ninguém tivesse mais devoção a Deus do que eu. Não era orgulho, mas era um temor santo. Edward sabia que não poderia alcançar isso sem a graça de Cristo. Ele dependia inteiramente de Jesus. Por isso, no topo das suas resoluções, ele escreveu: resolvo nunca fazer nada sem antes examinar se glorifica a Deus. Naquele quarto simples, longe de multidões ou aplausos, um jovem entregava seu coração a Deus, completamente. Não buscava fama, não buscava reconhecimento, mas apenas santidade, santificação. Porque sabia que o seu Pai Celestial é santo e o seu chamado para nós é: sejam santos, porque eu sou santo. Assim como Edwards entendeu que a santidade é um chamado diário e pessoal, radical em todos os níveis, o apóstolo Pedro nos mostra aqui, a partir do verso de número 13,
que a santidade não é opcional para o crente. Ela não é opcional, mas ela é resposta à graça de Deus. É viver com a mente preparada, com uma obediência filial, de filhos mesmos do Senhor, mas com temor santo e com gratidão pelo sangue precioso de Cristo derramado em favor de nós. Pedro, o apóstolo, depois de colocar em cores vivas o evangelho de Cristo e a nossa disposição em sofrer em prol dele, continua explicando aqui aos seus leitores como viver essa nova vida em Cristo, no meio de uma sociedade que, na melhor das hipóteses, é indiferente e, no pior cenário possível, é hostil aos valores e às normas que definem a vida cristã. Consistente com tudo aquilo que a gente encontra no Novo Testamento, em outras porções, o autor segue de perto aqui as declarações que ele faz na abertura da sua carta. Nós vimos isso no sermão passado dessa série em 1 Pedro. Nessas declarações, ele descreve a natureza da nova vida em Cristo. Ele faz isso por meio de exortações que aparecem aqui para nós no texto, nas formas imperativas. São comandos, ações. O evangelho não é uma religião do faça o que você quiser, ou não faça nada. O evangelho de Cristo exige de nós. Como não? Com certeza. Pedro prescreve 4 ações aqui, até o verso 3 do capítulo 2, e cada uma delas expressando uma oração principal com uma forma imperativa, qualificada por outras orações que aparecem subordinadas aí. Então, existem 4 momentos aqui, até o capítulo 2, verso 3. Primeiro, ponham a sua mente na graça que está diante de vocês. Segundo, sejam santos em todo o seu modo de viver, em todo o seu procedimento. Terceiro, amem uns aos outros fervorosamente. E quarto e último nesse bloco, desejem ardentemente o puro leite espiritual. Com aplicações de passagens do Antigo Testamento aos seus leitores, o autor passa a empregar de uma forma muito imediata aqui a interpretação daquilo que ele acabou de explicar nos versos de 10 a 12. Lembram-se dos profetas que ele cita nos versos anteriores? Acompanhe aí comigo no verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Esses profetas aqui definidos de uma maneira ampla, pegando todos aqueles que constituíram a parte profética do Antigo Testamento, Pedro diz que a partir daquilo que foi trazido à luz do Evangelho, isso molda a nossa identidade cristã. Então ele passa a exortar os seus leitores. É assim o seu modus operandi nessa carta. Acontece aqui citações ou alusões do acontecimento do Êxodo, citações do Código de Santidade do livro de Levítico, citações do livro do profeta Isaías, os ecos do Salmo 34, todos eles entrelaçados aqui para criar um contexto em que a gente compreende a nova aliança nessas 4 exortações. Como que a gente deve viver? Qual deve ser o nosso procedimento? Então existem 2 blocos maiores aqui no texto. O primeiro, a partir do texto que nós estamos lendo, do verso 13, sejam filhos do Pai, 13 ao 21, no capítulo 1. E o segundo, que o amor cristão significa transformação moral, dos versos 22 até o verso 3 do capítulo 2. Mas hoje nós vamos ocupar apenas do primeiro bloco, apenas da primeira parte, sejam filhos do Pai. E não obstante, essa vai ser a nossa temática. Sejam filhos do Pai, vivendo em obediência. A santidade, a obediência é o cerne desse texto. Eu quero demonstrar isso para você através de 3 pontos. Num sermão tipicamente presbiteriano. E para quem não sabe, a gente brinca, né? O sermão de 3 pontos é um sermão presbiteriano. É porque essa é a maneira como nós aprendemos a montar um sermão. Mas, obviamente, o sermão pode ter 1, 2, 3, 4 pontos. A última vez eu preguei, foram 4 pontos. Um irmão até brincou: ei, pastor, quase que não sai um sermão presbiteriano, hein? Mas, entenda, é a argumentação do texto. O texto vai nos dar os pontos aqui, na divisão natural que aparece. Então vamos ao primeiro ponto. Santidade
começa com a mente preparada. Verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É como se o apóstolo Pedro dissesse: por isso, tudo aquilo que eu disse anteriormente sobre o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, que nos traz uma viva esperança, agora isso vai nos levar para uma vida prática diante de Deus. Outras versões aparece aí a expressão cingindo o vosso entendimento, mais compatível com o original. Ou seja, envolvendo a sua mente, sejam sóbrios e esperai completamente na graça do Senhor Jesus. A expressão cingir aqui era de uso comum ali no contexto do ambiente cultural do Novo Testamento. E vem da expressão cingir os lombos, que significava o ato de enrolar, de envolver uma vestimenta longa com um cinto para que houvesse mobilidade das pernas. Então a imagem aqui é de alguém que está se preparando para uma ação. Tal como um corredor que amarra o seu cadarço para um tiro em velocidade, ou então um nadador que, ao ouvir aquele som de atenção, já se coloca na posição de entrada na água. Aqui, nos preparamos para agir com uma mente renovada e envolvida no propósito de viver para Deus. É assim que acontece. A sequência são comandos, ações para todos os crentes. Não é apenas para o pastor, para o líder de ministério, para os presbíteros, oficiais da igreja, mas é para todo cristão, para todo crente no Senhor Jesus. Sejam sóbrios e esperem na graça. Em primeiro lugar, a sobriedade. Pedro não está preocupado aqui que os seus leitores virem bêbados varridos. Não é essa a questão sobre a sobriedade. Antes, o apóstolo está nos chamando, ou chamando os seus leitores, a vigilância como um modo de viver. A vigilância como um modo de estar atento mesmo às sutilezas da vida. Pedro sabe que sem a devida vigilância, sobriedade, nós somos entorpecidos e embriagados pelas sutilezas da vida. Somos pegos pelos encantos e cuidados dessa vida. Então aquilo que vem num embrulho charmoso, num envelope bonito, pode acabar nos tragando. Essa exortação nós encontramos no próprio Senhor Jesus, na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Jesus nos fala das sementes que caíram entre espinhos e acabaram sufocadas. E ele mesmo dá a interpretação na sequência e diz que são aqueles que ouviram o evangelho, mas as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas tornaram infrutífera a mensagem. Isso acontece quando nós andamos por aí sem vigilância no nosso coração. Quando nós somos pegos mais preocupados com aquela reunião de segunda-feira que vai nos colocar num próximo degrau, naquela, tão sonhada promoção, do que com o privilégio de cultuar a Deus no domingo. E alguns justificam: hoje eu não irei cultuar a Deus. Amanhã eu tenho uma reunião muito importante, eu preciso estar descansado, preciso estar preparado. Hoje eu não vou ao culto. Essa pessoa já foi fisgada pelas preocupações dessa vida e a fascinação das riquezas e nem viu. Afinal, ela já se encontra desejando mais o aqui e o agora do que a adoração e o serviço de culto em comunidade. Mas você, pai e mãe, também pode atrapalhar a vida espiritual dos seus filhos. Quando lhes arranca o privilégio de cultuar a Deus. Sabe como é, pastor? Meu filho fez tantas provas essa semana, simulados, está cansado. Eu mesmo disse para ele: fique em casa. Fique em casa no domingo, não precisa ir para a igreja não. Veja, eu estou dando apenas um exemplo atrelado ao culto dominical. Mas isso pode acontecer a qualquer instante e a qualquer hora, toda vez que o nosso coração anda mais enamorado pelas coisas deste mundo do que pensativo e calibrado por nossa pátria celestial. Vocês se lembram do último sermão? Nós somos forasteiros aqui, tal como estrangeiros vivendo em terras distantes. O apóstolo Pedro diz mais: esperai
inteiramente na graça revelada em Jesus Cristo. Aqui está um paradigma interessante para nós, quase como um paradoxo. Esperar para agir. Pedro nos exorta a esperar enquanto agimos. Essa é a exortação para todos nós que saímos por aí muitas vezes querendo realizar na própria força, no próprio entendimento. Pedro diz, espere e haja. Muitas vezes, afoitos e não amadurecidos pelo Evangelho, nós achamos que as boas obras vão nos salvar ou vão nos recomendar de algum jeito diante de Deus. Então a gente tenta forçar o caminho dizendo, tá vendo, Deus? Eu sou merecedor, me abençoa. Eu decreto, eu determino, e toda a bizarrice que você já ouviu por aí, de gente que tenta capturar a soberania de Deus e não consegue esperar, ter esperança nessa graça revelada em Jesus Cristo. Isso é afrontoso ao Evangelho. É porque Jesus fez a obra por nós, que nós podemos viver uma vida cristã digna, verdadeira, genuína, completamente dependente e alegre nele, porque ele está completando a obra em nós. E isso tem que nos motivar dia após dia. Essa é a nossa porção diária. Esperar inteiramente na graça revelada em Jesus Cristo. É olhar para Ele e dizer, porque o Senhor vive, porque Ele me comprou. Agora sim, eu posso sair de casa, trabalhar com as expectativas de servir ao Senhor, e não com medo e ansioso pelas contas que não param de chegar, e não de um modo egoísta, que vai transformar a minha vocação, o meu trabalho, num cartão de visitas dizendo, eu sou melhor do que os outros. É só quando você espera na graça, quando você entende que é por aquilo que Jesus fez em seu favor, que a sua vida é genuinamente transformada. É por causa dessa graça maravilhosa de um Deus encarnado que morreu por mim, morreu por você, que nós podemos criar os nossos filhos, sabendo que eles são do Senhor, sabendo que se eu os entreguei para que não fossem meus em primeiro lugar, mas do Senhor, então será feita a vontade do Senhor na vida dos meus filhos, na vida dos nossos. É porque eu espero, é porque eu confio, porque eu tenho esperança nessa graça maravilhosa, revelada em Jesus Cristo, que eu vou lutar pelo meu casamento, mesmo na dificuldade, mesmo na crise, mesmo sem achar a sintonia entre as partes. É porque Jesus fez algo maravilhoso por mim, que a minha vida será dedicada a servir os outros, a servir o meu cônjuge, os meus filhos, quem é o meu próximo, está próximo de mim, sejam nos tempos bons, sejam nos tempos ruins. E finalmente, é porque eu espero completamente nessa graça maravilhosa que eu posso viver uma vida santa, uma vida em santidade. Esse é o nosso segundo ponto. Santidade é viver como filhos obedientes. Versos 14 a 17. Acompanha aí comigo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês. Vivam como filhos da obediência. E como filhos da obediência, o meu e o seu compromisso é viver não segundo as paixões de outrora, não segundo as paixões do tempo em que éramos ignorantes. Isso significa, meus irmãos, povo de Deus, que santidade ou santificação é um compromisso do coração. É um comprometimento. E a santidade, ela não virá à semelhança de Jonathan Edwards se você não for resoluto, decidido nessa busca. Ela não virá. Precisa partir de um compromisso inteiramente posto no seu coração. O pecado, ele é vencido por Jesus na cruz. É verdade. Ele obtém a vitória em nosso favor. Mas essa vitória, ela é manifesta na sua vida quando você renuncia ao pecado. Quando você escolhe Cristo todo dia,
morrendo para si mesmo, para suas paixões, desejos. Quando você diz, a vida não é sobre mim, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades da minha carne, mas é sobre o que Deus quer de mim. É sobre o que Deus diz para que eu renuncie tudo aquilo que o afronta. Essa é a nossa vida. Tal como um filho obediente, tal como um filho que naturalmente enxerga a bondade do pai, da mãe, de seus pais. Você tem um filho obediente em casa? É uma alegria, não é? Sejam sinceros. A gente sabe que o filho obediente, ele vai ouvir a nossa voz. Ele vai ouvir o nosso comando. E vai fazer isso, na maioria das vezes, como um reflexo natural de um coração que quer agradar os seus pais. Porque sabe que os seus pais lhe querem o bem. A lógica não muda para o Pai Celeste. Para Deus, o Pai. Deus, o nosso Pai, se relaciona com aqueles que o amam. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que vive em santificação, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você se alegra com seu filho obediente, imagina o coração do Pai Celeste. A nossa vocação, a nossa santa vocação, meus irmãos, é a santidade. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro usa aqui as passagens do livro de Levítico, um livro que por excelência fala da santidade de Deus. O foco é esse, para dizer que essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado, sermos santos porque Deus é santo. Isso é para todos nós. Se essa é a minha vocação, é a sua vocação, então nós devemos colocar todas as nossas forças e fichas nisso, ser mais parecido com Cristo em todo o nosso procedimento, quer seja nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, enfim, a próxima ação que eu for executar, eu farei em santidade diante de Deus. Isso é um compromisso do coração, meus irmãos. É com essa firme resolução que a gente vence a carnalidade. É assim que se obtém sucesso contra a pornografia, você que está nessa batalha mortal contra esse pecado. É assim que a gente vence a ansiedade pecaminosa. É assim que a gente vence a ira que faz com que você exploda na frente do seu cônjuge, dos seus filhos. É assim, buscando ser santo o tempo todo, que a gente passa a brilhar a luz do Evangelho. E as pessoas ao nosso redor enxergam. Mas não entenda errado. Ser santo não é ser um falso moralista, um legalista, que aponta o dedo para os outros e se acha numa condição de superioridade. Ser santo é ter a mesma postura de Isaías, do profeta. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Ah, pastor, mas nessa passagem, nesse mesmo versículo, Isaías diz que ele habita no meio de um povo igualmente impuro. Sim, mas porque ele se reconhece nessa situação. Isso é uma verdadeira santidade. A afronta contra uma postura legalista e que julga os outros segundo o padrão moral de si mesmo é o que o Evangelho nos mostra. É exposto logo na sequência, quando Deus diz aqui, através do apóstolo Pedro, que sem acepção de pessoas, ele julga as obras de cada um. Deus, o Supremo Criador, ao julgar, não coloca as pessoas em pesos distintos, em favores desbalanceados. Não existe politicagem com Deus. Deus não faz lobby. Ele julga cada um segundo as obras. E é por isso que devemos ter um temor santo, viver com responsabilidade diante dele. Isso significa, meus irmãos, que você precisa entender que Deus julga segundo as obras. Ah, pastor, mas eu aprendi que eu sou salvo pela graça e não por obras. Sim, uma coisa não anula a outra. Nós somos salvos pela graça. Mas somos julgados, se colocamos a nossa confiança em Deus, somos julgados para a recompensa. É aquilo que a gente chama na teologia de galardão. Mas se nós não dependemos de Jesus, vivemos uma vida independente dele,
isso significa que nós seremos julgados para condenação. Então entenda de uma vez, você é salvo não por mérito seu, mas por aquilo que Jesus fez. Mas então você é convidado a viver, convidado não, você é chamado a viver as boas obras. E você será qualificado nessas boas obras, porque elas apontam para a sua fé. É verdade que Deus é amor, Ele é o amor, Ele é a própria definição daquilo que é mais puro e completo no que diz respeito ao amor, mas Ele também é reto juiz, Ele é justo, Ele não faz pouco caso do pecado, tanto não faz que enviou o seu único filho para morrer em favor de pecadores. Você já viu esse roteiro em algum outro lugar? Não existe. É assim que acontece. Deus está dizendo que vai julgar a cada um segundo as obras, mas se você coloca o seu coração na obra de Cristo, você não vai ser julgado para condenação, você é salvo. Mas então você é chamado para viver uma vida que de fato confia e espera em Deus. Então nós seremos recompensados nos céus, na Nova Jerusalém. De um jeito ou de outro, Deus pesa na balança da vida de cada um segundo o mesmo critério, as obras. Portanto, sejam santos na sua peregrinação, é o que diz o apóstolo Pedro, e andem nas boas obras preparadas por Deus de antemão, para que nós andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Afinal, terceiro ponto, santidade é resposta ao resgate pelo sangue precioso de Cristo. Versos 18 a 21. Acompanhe aí comigo. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam completamente em Deus. Nós fomos comprados por coisas que não são corruptíveis ou perecíveis, que passam com o tempo, tal como o ouro e a prata, mas sim pelo sangue precioso de Jesus derramado em favor de nós. Esse é o preço pago. O apóstolo Pedro, já mais amadurecido, depois de tentar viver como um judeu em meio aos judeus, afrontando aqueles gentios que estavam chegando na fé, agora ele entende que o que os seus pais lhe legaram, a tradição farisaica, era morta, porque ela buscava um tipo de santidade que é superficial, uma santidade que busca ser aplaudido, e eles buscavam serem aplaudidos nas sinagogas, buscavam os melhores lugares nos banquetes públicos. Eles interpretaram o Antigo Testamento, os profetas, a anunciação do Messias, o servo sofredor que viria de uma forma muito humilde, num estábulo, numa manjedoura, de uma maneira fútil, de modo que o procedimento deles era inútil. Se resumia a tentar se salvar através do mérito. A grande disputa de Jesus com os fariseus é que eles produziam uma aparência de santidade, movidos pela arrogância, pela ganância do próprio coração, a ponto de fecharem o coração para ele, o Messias. Então Pedro diz, não é o procedimento fútil dos vossos pais que salva vocês, não é pagar promessa de joelhos, não é a autopenitência, não é o seu esforço tolo tentando sair da areia movediça do pecado sem Deus. Não é porque você bate no peito e diz, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu estou dando um duro danado para sustentar a minha família, que isso vai te colocar num lugar privilegiado no céu. É somente pelo sangue precioso do Deus homem, que de maneira inocente morreu em nosso lugar. Se entregou para uma morte destinada a gente que era desprezível, gente que era maldita naquele tempo. A santidade verdadeira, povo de Deus, só é produzida quando nós olhamos para a cruz e dizemos, Deus, eu não mereço.
mas vou viver a minha vida para o Senhor. Custe o preço que custar. Custe o olhar torto que eu tiver que passar. Tenha eu que sofrer, romper laços e amizades por não me aceitarem. Tenha eu que perder uma promoção no emprego por não fazer parte daquele esquema que o chefe quer que eu faça. Tenha eu que tirar uma nota ruim numa prova porque eu não vou trapacear. Tenha eu que morrer virgem, caso eu não encontre alguém para casar, porque eu não vou para a cama com alguém só para satisfazer os desejos do meu coração. Isso é santidade prática na vida real. Eu vou viver assim, porque o Senhor, através do seu sangue precioso, precioso demais, meus irmãos, morreu em favor de mim. Então não existe outra maneira para que eu viva. Por amor ao Senhor e pelo amor do Senhor por mim, por nós, a nossa fé, a nossa esperança se firmam nele, seja qual for o desfecho da nossa história. Aconteça o que acontecer. Um amor tão grande assim nos faz ser gratos. Transborda o nosso coração de gratidão, e a gratidão nos move à santificação, e a santificação renova a nossa consciência no entendimento desse preço pago, e isso me faz ser grato, e aqui você já percebeu um ciclo virtuoso. Gratidão nos levando à santificação, que nos leva ao entendimento do alto preço pago, que nos faz ser gratos, que nos leva para a santificação, e assim nós vamos vivendo uma vida digna diante do Senhor. Esse tem que ser o nosso procedimento. Assim, nós entendemos a nossa razão de existir, meus irmãos, o nosso propósito. A alegria do Senhor vira a nossa força, a nossa porção diária. E juntos vamos peregrinando para a Nova Jerusalém até nos encontrarmos com Ele. Pastor, eu entendi, mas eu preciso confessar. Eu não estou vivendo isso aí. Eu não estou vivendo essa busca por santidade. Pelo contrário, eu tenho cedido às paixões, aos vícios, ao pecado. Tenho feito aquilo que é torpe, aquilo que afronta o Evangelho. Tem tempo para mim ainda? Tem lugar para mim ainda nesse banquete de Deus? A resposta é que sim. Há tempo, há oportunidade, inclusive nessa noite, para que você se arrependa, para que você se derrame diante de Deus e diga: Senhor, eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero viver mais essa vida longe do Senhor, mesquinha, preocupada comigo mesmo em todos os níveis. Eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu quero vencer essas barreiras, eu quero vencer o pecado. Eu quero largar os vícios. Eu quero me dedicar à obra, ao reino. Se você fizer essa oração sincera e confessa diante de Deus, há lugar para você. Há lugar para você no banquete do Pai. É isso que nós precisamos entender todos os dias, vivendo uma vida de arrependimento. Há lugar para nós. Porque o sangue precioso nos leva a uma vida de filhos obedientes. E assim nós experimentaremos da alegria, experimentaremos da fé, do amor, da esperança. E isso vai transformar não somente a sua vida, mas todo o seu entorno. Isso vai chegar nos seus familiares, colegas de trabalho. Mesmo que eles não te aceitem, eles terão que lidar que a sua vida diferente, porque você ama o Senhor Jesus, os impacta de alguma forma. É isso que nós precisamos. Entender que o nosso chamado, a nossa santa vocação é sermos santos. É buscar a santificação todos os dias da nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra que consola, conforta, mas também confronta o nosso coração. Traz luz aos cantos mais escuros da nossa alma. Nos faz entender a real necessidade do ser humano. E a real necessidade do ser humano é ser salvo. Salvo de si mesmo. Salvo do império das trevas.
salvo de uma vida egoísta. E nós só encontramos essa salvação no teu Filho amado, no nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração, Senhor, nessa noite, é que se existem pessoas que ainda não entregaram o seu coração, não entregaram a sua vida, que estão vivendo uma vida resoluta no pecado, mas que foram tocadas pelo Espírito Santo através da mensagem do Evangelho, que haja conversão nessa noite, que haja regeneração de corações, que haja novidade, novo nascimento, transformação de vida, para que a gente viva olhando para o nosso alvo fixo, Cristo Jesus, e sermos mais parecidos com Ele. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.